Após o processo de recrutamento, que é a ação de atrair aos candidatos, né, atrair os melhores candidatos, inicia-se o processo de seleção. Então, o processo de recrutamento, ele é o primeiro, porque é nele que eu vou divulgar a vaga para atrair aos candidatos. Quando eu tiver um número de candidatos, né, eu começo o processo de seleção, processo de escolha, que define-se como um conjunto de técnicas utilizadas para filtrar e escolher pessoas que querem ocupar determinada posição. Por meio dele, o processo de seleção, é possível identificar se elas têm as qualidades e as habilidades exigidas pela empresa. Escolas, universidades, cargos públicos e empresas privadas usam os processos seletivos para conhecer as competências técnicas e as características comportamentais das pessoas e optarem pelo melhor candidato. O nome processo se dá porque essa seleção acontece em várias etapas. Porém, nem todas as etapas são iguais, nem o processo. Eles dependem muito do que a empresa busca, do cargo, da urgência na contratação e até do estilo da instituição. Saiba mais o que é o processo seletivo a partir de então. Muitas empresas, elas iniciam primeiramente o processo seletivo a partir da análise curricular. Por quê? Quando eu abro uma vaga, coloco disponível, seja dentro da empresa, no recrutamento interno, seja fora da empresa, no recrutamento externo, as pessoas tendem a enviar o currículo. Então, a análise do currículo é uma das primeiras etapas de seleção. Então, eles vão analisando, esse currículo atende ao perfil, esse currículo não atende ao perfil solicitado pela empresa. Depois de selecionado os currículos interessantes, eles começam, a aplicar outras técnicas de seleção. Temos também a técnica da entrevista. A entrevista é a técnica mais utilizada na seleção, fato justificável por ser essa aplicável a qualquer função e mais conhecida universalmente. A entrevista é um procedimento preditor do rendimento do candidato na função, tendo por base as perguntas e respostas orais do entrevistador e do entrevistado, respectivamente, tratando-se assim de um processo de comunicação entre duas ou mais pessoas. A sua duração é habitualmente de 1 hora, exceto nos casos que a função é de menor complexidade. Então, o recrutador, ele já tem um formulário pronto com as perguntas e a pontuação. Então, ele vai colocando ali. Há várias perguntas que são tradicionais, tais como: por que você gostaria de trabalhar nessa empresa? Então, seria recomendável, quando você está participando de um processo seletivo e foi convocado para a entrevista, que você estude um pouco sobre a empresa, qual é o ramo dela, como é que ela está localizada, como é que ela está vista no mercado, se ela tem premiação, a produção, o que ela produz. Então, você precisa dessas informações para se sair bem na entrevista. Perguntas tais como: quais seus pontos positivos, quais seus pontos negativos, são perguntas tradicionais da entrevista. E vem as perguntas técnicas, Há quanto tempo você tem experiência nessa área? Há quanto tempo você trabalha? O que você exatamente fazia nesse setor? Então, há inúmeras perguntas e elas são pontuadas e somadas às outras etapas do processo de seleção. Há uma outra técnica que pode ser aplicada, que são as provas, o teste de conhecimento ou capacidade.
As provas de conhecimentos ou de capacidade são instrumentos que permitem medir o grau de conhecimento dos conhecimentos profissionais e técnicos exigidos pelo cargo, assim como o grau de capacidade e habilidade para certas tarefas. Estas provas podem ser classificadas quanto à forma e como elas são aplicadas. Então, nós temos aqui as provas de conhecimentos específicos. Então, se uma pessoa ela é formada em contabilidade, a prova, terá questões de contabilidade, 10 questões de contabilidade. Então, são provas específicas. Temos também as provas de conhecimentos gerais, que aí pode ser sobre português, matemática, raciocínio lógico, alguma atualidade. Então, a empresa ela escolhe, dependendo do nível do candidato, do perfil que ela quer, o candidato que ela quer encontrar. Então, ela pode fazer de conhecimentos específicos ou de conhecimentos gerais. Temos também uma outra técnica de escolher os candidatos, os melhores candidatos, que são chamados os testes psicométricos. Como é que são esses testes? Eles constituem uma medida objetiva e estandartizada de amostras do comportamento das pessoas. Os testes psicométricos focalizam-se sobretudo em aptidões, visando determinar em que quantidade elas exigem em cada pessoa, baseando-se nas diferenças individuais a nível físico, intelectual ou de personalidade. Os resultados de cada pessoa vão ser posteriormente comparados com padrões de resultado de uma amostra representativa. Desta forma, os testes psicométricos permitem analisar a variância das aptidões de um determinado indivíduo, comparando-o com um conjunto de indivíduos que constitui a amostra representativa. Esses testes, eles são inúmeros e eles normalmente são aplicados pelo psicólogo da empresa. Temos um dos mais aplicados é o do paleógrafo, que é o dos pauzinhos. Depois vocês podem pesquisar aí na internet o teste dos pauzinhos. Também é aplicado para você tirar a habilitação, que é lá na parte do teste psicométrico. Então, existem inúmeros. São testes que usam raciocínio lógico, a parte intelectual, a parte do comportamento, a parte da personalidade da pessoa, por isso que eles são aplicados por especialistas. O teste de personalidade. Esses testes, eles pretendem compreender a personalidade do indivíduo, analisando os traços de personalidade inatos e adquiridos, ou seja, os traços determinados pelo caráter e pelo temperamento, respectivamente. Por traços de personalidade, entende-se as características que são marcantes na pessoa e que a distingue das outras pessoas. Então, esse teste também é um teste aplicado por especialistas que são os psicólogos da empresa. Agora vamos conhecer algumas técnicas modernas de seleção. Temos aqui a social hiring, também chamada de marketing de recrutamento e recrutamento social. O social hiring é uma tendência que surgiu devido aos novos moldes do mercado. Ou seja, a sociedade vai mudando, e as técnicas também de selecionar as pessoas também vão sofrendo essas interferências das atualidades, das mudanças. Isso porque hoje os profissionais também são vistos como os clientes de uma empresa. O social hiring está em justamente usar canais de mídias sociais como estratégias voltadas para o recrutamento, para encontrar e atrair e contratar
talentos. Assim como a venda de produtos e serviços exige uma campanha elaborada de marketing, os profissionais de RH também precisam assumir esse posicionamento durante os candidatos. Então, ela precisa, né, da tecnologia, porque essa técnica ela vai usar as mídias sociais. Recrutamento Data Drive. Diz respeito ao uso de dados como compilar para a composição e o planejamento de estratégias corporativas. Ele pode ser aplicado em qualquer setor de uma empresa. Ao fazer parte dos processos de RH, pode revelar informações valiosas a respeito da contratação dos novos talentos, uma vez que revela todo o caminho percorrido para que os melhores profissionais do time tenham chegado até a organização. A gestão Data Drive mostra perfeitamente o que tem dado certo ou não, permitindo que a empresa direcione seus esforços e investimento para ações realmente efetivas. Também é hora de corrigir qualquer problema antes que vire um prejuízo. Então, esse recrutamento, o Data Drive, ele não é só aplicado quando existe uma vaga e precisa recrutar e depois selecionar. Ele é feito constantemente, né? Ele é uma estratégia das empresas. E aí ele vai te dando informações a respeito dos novos contratados. E precisa também aqui, pode usar inteligência artificial, sistemas que separam os currículos. Aí nós temos a força ATS, né? O ATC. A sigla que no inglês significa Application Tracking System, o sistema de rastreamento de candidatos em português, diz respeito a uma das tendências de recrutamento e seleção que aparecem repaginadas em 2020. Então, são as novas técnicas que algumas empresas agora que elas estão, né, se adaptando. Em síntese, essas plataformas são softwares de recrutamento aprimorados, caso da GUP, e que trazem ainda mais agilidade nos processos seletivos. Também otimizam o prazo para sua conclusão, ao mesmo tempo em que pode diminuir esses custos de maneira expressiva. Os sistemas HC são usados a ponto de permitir que as empresas identifiquem qual modelo de recrutamento mais adequado para a sua realidade. Então aqui nós já contamos, né, com a tecnologia na sua pura essência, que é usando já os aplicativos. Então, as empresas elas já recorrem, né? Você vai lá, cadastra o teu currículo e a empresa vai lá e traz o teu currículo de lá, como é uma outra que a gente vai ver mais adiante, que é a LinkedIn.